Um homem decidiu ajudar uma garota grávida que não foi atendida no hospital, mas logo ele descobriu o motivo que o fez chorar. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Em um banco do lado de fora do centro médico, sentava-se uma mulher grávida, visivelmente acima do peso, chorando amargamente. As pessoas passavam olhando para ela, algumas perplexas, outras com simpatia, mas na maior parte, ninguém se importava. As pessoas vinham ao centro com suas próprias preocupações, problemas e alegrias. O que elas deveriam pensar de uma mulher grávida que de repente precisava chorar? De repente, ela parou de chorar. Agarrou-se à sua grande barriga, os olhos arregalados de medo. Foi então que um homem de meia idade passou por ela. Ele não passou direto, mas se aproximou da mulher e perguntou: "O que há de errado com você? Está doente?" "Acho que estou em trabalho de parto." "Oh, acho que está começando." A mulher começou a suspirar. "Então por que você está sentada aqui? Este é o hospital. Vamos rápido." O homem apressou-se. "Oh, eles não vão me aceitar. Perdi meus documentos. Não tenho dinheiro. Não tenho nada." A moça continuou suspirando. "Enquanto eu viver, nunca ouvi falar de alguém dando à luz em um banco no pátio de um hospital. Você está louca? Pelo menos tenha piedade do bebê." O homem pegou a mulher grávida pelo braço e a arrastou em direção ao pronto-socorro. "Oh, mamãe!" ela gemeu. "Você está prestes a se tornar uma mamãe. Vamos rápido." O homem apressou-se. "Vamos, eles vão te aceitar. Não duvide disso." "Qual é o seu nome?" "Elisângela." "E eu sou Ricardo. Aqui estamos. Entre." "Ei, alguém!" Ele chamou assim. "Aqui. Rápido. A garota está em trabalho de parto." O médico de plantão saiu. E outro membro da equipe saiu. "Quem está em trabalho de parto?" "Sente-se." "Onde está o seu cartão de troca?" "Não, perdi tudo." "Não tem nada." "Ah, isso dói." "Homem, esta é sua esposa, filha?" "O que mais ela perdeu?" "Precisamos saber quanto tempo ela tem. Os testes e assim por diante." O médico de plantão disse ao homem: "Eu não sei. Sou apenas um transeunte aleatório. Ela estava sentada aqui no seu pátio. Eles devem tê-la expulsado até agora. É um ultraje. Seus médicos. E se ela morrer aqui agora?" O homem amaldiçoou. "Ela vai ficar bem. Ela não vai morrer. Já houve muitos deles dando à luz entre resmungos. Doutora Júlia, prepare-a para dar à luz. Leve-a para a sala de parto. Parece que ela vai dar à luz em breve." Ele ordenou à enfermeira e então acrescentou: "Embora não, primeiro para a ala de doenças infecciosas. Não sabemos onde ela andou até o último dia. Não quero que ela infecte todos aqui." "Você parou isso, doutor. Você pode ver que ela é uma moça decente. Nunca se sabe o que acontece na vida." Ricardo disse irritado. "Eu vou pagar o que for preciso e vou ficar de olho nela. Não a deixe sem ajuda. Só me diga quanto vai custar para não ser um problema." Elisângela, contorcendo-se de dor, já estava sendo levada para a sala de parto. "Acalme-se. Acalme-se, querida. Ouça-me agora, ou você vai dar à luz mal," disse a parteira idosa examinando a garota. As preocupações usuais que precedem o nascimento de um ser humano começaram para essa mulher. Para Elisângela, era a primeira vez e era inesperado. Sim,
Ela não havia se preparado adequadamente para o nascimento de seu filho, mas não porque era irresponsável. Ela apenas esperava ajuda e persuadiu seu filho a esperar mais um dia ou dois. Ele esperou, mas só até a data prevista. E assim chegou o dia previsto. Era como se a criança ainda não nascida já soubesse que sua mãe já havia passado por muito e ainda havia muito problema pela frente. Ele não a torturou. Ele nasceu bastante rápido. Marcos, a mãe exausta sussurrou com um sorriso iluminado enquanto o bebê era colocado em seu peito. Após o parto, Elisângela e seu filho foram levados para um quarto particular, que claramente era uma ala paga. Espere, isso é um erro. Não tenho dinheiro para um quarto assim. Leve-me para um normal. A jovem mãe perguntou, essa ala é sua. Não há outras. A enfermeira respondeu com um sorriso. Sim, havia uma cobrança pelo quarto. Mas tudo foi pago pelo mesmo homem que trouxe a garota ao centro médico. E não apenas o quarto. No entanto, a enfermeira não teve tempo para entrar nisso. Ela tinha outras coisas para fazer. Ela apontou para uma grande bolsa de dotes para bebês, e aqui estão mais presentes para você. Há tudo o que você precisa para o bebê de quem a garota não entendeu. E das autoridades da cidade, a enfermeira respondeu rapidamente como foi instruída a fazer. Eles dão isso a todas as mães. A enfermeira saiu. Elisângela, esquecendo os presentes, começou a considerar seu milagre. Meu querido filho, nós somos os dois no mundo inteiro. Isso significa que não temos medo de nada, ela pensou, embora, de fato, houvesse muito a temer. Ela não queria pensar sobre o que iria enfrentar no futuro próximo. Agora ela estava em um quarto confortável. Seu bebê estava ao seu lado, e a equipe médica viria correndo ao primeiro chamado. Mas esse conto de fadas que aconteceu na vida não pode durar. Em breve, eles serão liberados. E para onde ela iria? E o mais importante, onde levar o bebê? Elisângela cautelosamente se levantou e caminhou até as sacolas de presentes. Ela espiou. De fato, havia tudo o que um bebê precisava e mais: fraldas, fantasias, chupetas e brinquedos. Pensar que ela e seu filho haviam sido cuidados por aqueles por cuja culpa ela se encontrava nessa posição teria sido ridículo. Elisângela tinha coisas muito mais sérias para pensar a partir desse dia, destinado a ser lembrado como o mais feliz de sua vida. Ela teria que pensar não apenas em si mesma, mas também nesse homem ainda indefeso. Elisângela olhou para Marcos dormir novamente. Há apenas um ano, ela tinha sido a mais feliz, e tinha todos os motivos para esperar que sempre fosse assim. Ela tinha um homem que amava, um apartamento próprio, um emprego, um amigo fiel, um futuro que prometia apenas mudanças felizes. Afinal, a vida de Elisângela não tinha sido muito feliz inicialmente. Seu pai bebia muito. A mãe fraca não podia fazer nada a respeito. Nunca havia dinheiro. Ela sentia vergonha diante das pessoas por sua vida instável, por seus pais. Após terminar a escola, a garota não pôde continuar sua educação. Ela nem sequer podia pensar nisso. Ela não tinha habilidades especiais e não tinha dinheiro. Ela teve que começar a trabalhar, ganhar dinheiro para viver de alguma forma. E para onde você iria sem educação? Sem experiência. A mãe, que trabalha como faxineira a vida toda, encorajou a filha a assumir o mesmo trabalho. E daí? É um trabalho tão bom quanto qualquer outro. Eu vi um anúncio numa loja. Estão precisando de faxineiros ou na clínica. Sim, não é muito dinheiro, mas você terá algum tempo livre. E não é difícil. Você pode conseguir um emprego como vendedor ou caixa em algum lugar. E daí? Eles vão atribuir as dívidas a você. Eles vão te levar a tribunal. Deus me livre.
Mas Elisângela não queria trabalhar como faxineira. Então, graças a uma vizinha, ela me ligou para uma pequena empresa onde trabalhou como costureira. Eu não sei costurar. A garota estava assustada. Você vai aprender ao mesmo tempo. Não estamos costurando smokings lá. Você não pode costurar um lençol? E então você pode começar algo mais complicado sem emprego oficial. Mas o pagamento não é ruim. Sua vizinha convenceu. Então, Elisângela se tornou uma costureira. E de fato, ela se tornou boa nisso. Mas ela não teve tempo para economizar dinheiro. Seu pai morreu. E não foi apenas porque o funeral custou uma fortuna. Aconteceu que eles tinham tantas dívidas que estavam prestes a ser despejados de seu apartamento novamente. Pessoas bondosas os aconselharam. Eles trocaram seu apartamento de 2 quartos por um de 1 quarto na mesma casa. Eles pagaram suas dívidas. Eles começaram a viver juntos com a mãe, e teriam vivido até agora. Mas a mãe também morreu. Elisângela estava assustada por estar sozinha neste mundo onde até seus pais não tinham vida fácil. Mas ela sempre esperou pelo melhor. Ela olhava para o futuro com otimismo e sabia que um dia seria feliz. Foi então que Cristiano entrou em sua vida. Ele se tornou mais do que apenas uma fuga da solidão. Ele se apaixonou por esse jovem alegre à primeira vista. Inicialmente, ela nem esperava que algo desse certo entre eles. Ela nem acreditava na possibilidade de conhecer esse homem bonito. Não apenas ele era um cara bonito, mas também era estudante. Ele era universitário. O que ele queria com ela? Uma universitária trabalhando como costureira. Além disso, ele tinha um apartamento, verdade, não na cidade, mas nos subúrbios. Mas ele morava num dormitório não muito longe da casa de Elisângela. E de repente, um milagre aconteceu. Esse jovem, que ela apenas olhava secretamente de longe, prestou atenção nela. Sua amiga a convenceu a ir a uma discoteca no dormitório. Foi lá que eles se conheceram. Eles começaram a namorar e logo moravam no apartamento de Elisângela. A amiga que convidou Elisângela para a discoteca até ficou ofendida com ela. É isso, Elisângela. Não vou mais sair com você. Você pode arranjar um namorado melhor. Esse era o Cristiano que eu queria. Sua amiga disse de brincadeira. Cristiano de fato é um cara invejável. Elisângela apenas ignorou isso. E eu não vou a lugar nenhum sozinha. Agora eu tenho o Cristiano. Ela tinha certeza de que ela e Cristiano ficariam juntos para sempre. O tempo mostrou que foi em vão no início. Ela confiava incondicionalmente em seu amado, especialmente porque eles realmente eram felizes juntos naquela época. E a única coisa que às vezes era frustrante era a falta de dinheiro. Cristiano alugava seu apartamento, mas muito barato. Era longe e não em um bom local. Claro, Elisângela trabalhava, mas seu salário era pequeno e ela tinha que se negar muitas coisas, até o essencial. Mas ela era feliz. Cristiano, por outro lado, ficava irritado com essas deficiências que faziam Elisângela amá-lo ainda mais. Não era a falta de dinheiro que o frustrava. Cristiano estava chateado por não poder comprar para sua amada um casaco quente, sapatos novos e brincos bonitos. Era tão tocante e insuportável ao mesmo tempo. Elisângela, não é um bom momento para nós ficarmos juntos, disse Cristiano às vezes. Você precisa de um homem de verdade, não de alguém como eu. Você só vai desperdiçar seus melhores anos comigo. Do que você está falando, Cristiano? Eu te amo. Nunca fui tão feliz quanto estou com você. O que o dinheiro tem a ver com isso? Você vai se formar, conseguir um emprego, e então teremos tudo. Ainda não temos nada.
Não posso te levar a lugar nenhum. Não posso comprar nada para você. Os inquilinos se mudaram novamente. Terei que encontrar outra pessoa e não posso vender aquele apartamento. Eles não te darão dinheiro suficiente por ele. Além disso, a dívida lá é maior do que vale. Vamos vender este aqui e então o meu. Elisângela disse um dia durante tal conversa que nunca gostou dele, para ser honesta. É tão apertado e escuro, mas eles te darão algo por ele. Esse será o dinheiro, e então compraremos um para nós mesmos. Não duvide disso. Onde vamos morar agora? Perguntou-se Cristiano, sem rejeitar a oferta de Elisângela. No entanto, podemos alugar um quarto barato por enquanto. O principal é que estaremos juntos. O resto não me importa. Não suporto te ver preocupar com esse dinheiro bobo. Foi isso que decidimos. Não tivemos que procurar compradores por muito tempo. Os pais de Mariana compraram um apartamento. A mesma amiga que há muito queria começar sua própria vida separada dos pais. Então, eles temiam que sua filha começasse a vagar por aluguéis ou até fosse para o desconhecido. E então eles ouviram sobre a decisão de Elisângela. Era perfeito para eles. Um apartamento pequeno e separado, não muito longe do deles. E também comprado de um conhecido, que, por inexperiência, não barganharia muito. Teria que pensar nisso para vender o apartamento. A mãe de Mariana. Que menina tola! O que ela está esperando? Não faço ideia. E não há muito para cobrar a mais. Os reparos são antigos. Ela provavelmente partirá para coisas que teremos que retirar depois. Então, é tudo muito vantajoso para nós. O apartamento foi vendido. Elisângela ficou sem registro. Ela e Cristiano alugaram um quarto. Além disso, tornaram-se proprietários do que parecia, inicialmente, uma quantia considerável de dinheiro. Mas, após pagar as dívidas do apartamento de Cristiano, algumas outras compras e uma viagem juntos, não ao mar. Claro, em um sanatório suburbano, quase não sobrou nada. Isso foi complicado pelo fato de que o pequeno negócio onde Elisângela trabalhava tinha fechado novamente. Tivemos que economizar em tudo, o que não era propício para um relacionamento mais forte. Sim, Elisângela de repente sentiu que seu relacionamento com Cristiano estava em declínio. Na verdade, o jovem não estava exatamente escondendo isso. Ele estalava de vez em quando, repreendendo a garota por vender seu apartamento por não saber lidar com dinheiro. Isso é o que você realizou. Isso é loucura. Vender imóveis para gastar o dinheiro à toa. O que você vai vender agora? Um rim. O rapaz repreendeu a garota. Mas você não se importava. Elisângela objetou timidamente. Eu consultei você. Além disso, gastamos o dinheiro juntos e não apenas em comida. Bem, obrigado, querida. Eu não esperava tais declarações. Fui eu que te aconselhei? Fui eu que gastei dinheiro em você? É minha culpa? Estamos vivendo neste casebre agora. O rapaz continuou a discutir. Eu não disse isso. Isso é o que eu ouvi. Desculpe. Cada vez mais frequentemente. Cristiano saía de casa sem terminar uma discussão ou voltava muito tarde ou nem voltava. Elisângela não sabia onde estava seu amante. E quando ela perguntou a ele, ele não deu uma boa resposta. E foi nesse momento que Elisângela sentiu as batidas de uma nova vida sob seu coração. Ela estava radiante. Primeiro de tudo, ela mesma muito ansiava por um filho. Segundo, a notícia de que eles estavam prestes a ter um bebê deveria ter mudado a atitude de Cristiano em relação a ela. E mudou, mas não do jeito que ela esperava. Que bebê!
Isso é algum tipo de piada? Por que as piadas não você? E eu sonho em ter filhos. Estamos sonhando. Agora é hora de ter um bebê. Estou no meu último ano da faculdade. Você não tem emprego, nem mesmo um registro. Ambos não temos dinheiro e não fazemos ideia de como conseguir. Claro que você não pode ficar sem uma criança. Mendigar seria mais fácil com ele. Cristiano disse ironicamente, mas você prometeu me casar e me colocar no seu apartamento. Ah, então você decidiu acelerar o processo por meio de uma criança. Você deveria ter me avisado, minha querida. Não quero filhos, então talvez você também não me queira. Perguntou Elisângela, já sabendo qual seria a resposta. Muito possivelmente. Nosso relacionamento parece ter se esgotado há muito tempo. Cristiano, o que você está dizendo? E especialmente em um momento como este, disse Elisângela em choque. Em que momento? Até que estou feliz por poder te dizer agora. Eu queria há muito tempo. É uma pena que só decidi te dizer agora. E quanto ao bebê? A garota congelou de terror. Ela não tinha forças para chorar ou dizer mais nada. Que bebê? Livre-se do seu filho e viva uma vida normal. Estou te dizendo agora, é problema seu, não meu. Eu não pedi nenhum filho. Isso é tudo. Não tente me irritar. Não vou deixar ninguém me manipular. E Cristiano realmente começou a juntar suas coisas às pressas. Ele estava aparentemente com medo de que a garota acordasse de seu estupor, agarrando-se a ele, soluçando, gritando. Mas Elisângela continuou a sentar-se indiferentemente e impotente. E você fica neste apartamento aqui. Fique com o resto do dinheiro. Arranje um emprego. Cristiano murmurou. Para onde você vai? Para o dormitório? Não importa. Não é mais da sua conta e o bebê? Não é também o seu bebê? E isso não é da minha conta. É isso. Elisângela, desculpe e adeus. Estou indo embora. Adeus, respondeu a garota confusa. Cristiano saiu apressadamente do quarto com suas coisas. Elisângela ficou sentada, atordoada. Sua alma estava em total escuridão. O quarto alugado ficava em um apartamento comunitário. Além de Elisângela, vivia um casal de idosos e uma senhora idosa, muito malvada. O fato de Cristiano ter deixado a garota e ela estar esperando um filho não foi segredo por muito tempo. Não se podia esperar simpatia dos vizinhos. Eles não eram muito sociáveis, mesmo antes. E agora começaram a evitar Elisângela, como se temessem ser contaminados por sua desgraça. E isso não era o pior, porque a proprietária também descobriu. Então, quando veio buscar o próximo pagamento, ela disse diretamente: posso te parabenizar? Claro que é uma coisa boa, mas você não vai ficar aqui com o bebê. Procure um novo lugar para morar. Nossa gente é de idade avançada, gritar e trocar fraldas não serve para nada aqui. Tudo bem, vou me mudar, prometeu Elisângela absolutamente sem ideia de como cumprir essa promessa. O dinheiro que Cristiano deixou para ela só dava para um mês. E mesmo assim, ela mal comia. Tinha enjoos matinais e simplesmente não queria comer. Arrumou um emprego como faxineira em uma loja pequena. Não conseguia encontrar nada melhor. E o salário lá era muito baixo. A situação do apartamento era ainda pior. Alugar até o menor quarto para uma mulher grávida era simplesmente irrealista. Além disso, não havia dinheiro. Todas as suas buscas se resumiam principalmente a vagar sem rumo pela cidade devido à sua relutância em voltar para a casa de onde estava prestes a sair. Durante uma dessas tolices pela cidade, ela se aproximou sorrateiramente de sua antiga casa.
Lá estavam as janelas no terceiro andar. Foi lá que ela morou com os pais. Não feliz, mas ela morou lá mesmo assim. Agora havia cortinas, flores no parapeito da janela, um lustre sob o teto. E há uma janela no primeiro andar. Mariana mora lá agora. Está escuro. Então Mariana está passeando em algum lugar. Sorte dela que não se importa com nada. E se acontecer alguma coisa, ela sempre pode ir para a mãe ou o pai que moram ao lado. Eles não veem Mariana há muito tempo. Ela não sabe sobre as mudanças na vida de Elisângela. Ela gostaria de entrar e conversar com ela pelo menos como costumava fazer. Mas ela não está em casa. E então, como se por acaso, Elisângela ouviu a risada despreocupada e familiar de Mariana. Ela estava a caminho de casa e não sozinha, com um homem casado. Não, isso teria sido relatado. A figura do homem parecia familiar. Não apenas Elisângela não o reconheceu, ela não podia acreditar que Mariana estava agarrando Cristiano pelos ombros. Elisângela ficou atonita antes mesmo de conseguir dar a volta na esquina. Como comunicar com sua ex-melhor amiga e ex-amante? Ela não sabia. Eles são um casal. Quando tiveram tempo, Mariana e Cristiano se afastaram um do outro e viram Elisângela parada em seu caminho. Ah, olá, começou Mariana. Como vai você? Você mudou. Vejo isso. Está nos seguindo? Cristiano também voltou. Está tudo bem. Desculpe. Apenas aconteceu de eu estar aqui, mentiu Elisângela. Eu não sabia que vocês dois estavam juntos agora. Eu só queria ver uma amiga. Bem, olhe, Mariana falou alto. Eu estou vivendo lindamente. E sim, estamos juntos. Se você não percebeu antes, é seu problema, não o meu. E tudo mais também não é da nossa conta. Bem, seja feliz. Elisângela disse e se afastou. E assim aconteceu que ela estava agora deitada em uma maternidade chique com seu bebê e uma completa falta de entendimento sobre o que fazer a seguir. Ela saiu de seu apartamento alugado no último dia antes do parto, mal conseguindo implorar para sua senhoria deixar algumas de suas coisas no armário por enquanto. Mas o que fazer a seguir? Ela ouviu dizer que havia uma organização em algum lugar que ajudava mulheres em dificuldades. Mas onde e como ela ficaria sabendo sobre elas se não tivesse um computador e o mínimo de habilidade para usá-lo? Dizem que você pode encontrar tudo na internet. Mas Elisângela não sabia como. Eu sou estúpida. Deveria ter aprendido algo enquanto estava vivendo com Cristiano. Pelo menos usar aquele dinheiro para comprar um laptop para mim mesma. E agora o que? Quando sair daqui, para onde vou? Beck, como nosso pai disse, a ideia de deixar o bebê aqui no hospital maternidade, pelo menos temporariamente, não ocorreu a ela. Elisângela nem queria pensar na separação de seu filho, pensava. Você pensou no sofrimento ao qual estava condenando seu filho? Ao mesmo tempo, Elisângela sentiu como se seus olhos tivessem se aberto após o parto. Ela percebeu como havia vivido errado antes. Se eu tivesse lido mais, se eu tivesse me interessado por alguma coisa, se eu tivesse vivido mais do que apenas ganhar dinheiro para necessidades básicas. Se eu tivesse me comunicado mais com as pessoas, não teria me encontrado em uma situação tão triste. Ou pelo menos teria sabido como sair dela. E agora? As únicas pessoas próximas a ela, por assim dizer, eram seu ex-namorado Cristiano e sua melhor amiga Mariana. Não adianta ir até eles, e ainda menos aos vizinhos. Não conheço mais ninguém há 20 anos. Sim, vou ser muito diferente agora. Vou fazer tudo o que puder para fazer o Marcos feliz. Mas por onde começo essa vida feliz? 4 dias após o nascimento veio o dia da alta,
Elisângela enfrentou um problema formidável. E agora? Ela sairia com seu filho, e não tinha para onde ir. Não poderia amamentar e trocar o bebê lá fora, poderia? Mas ninguém a deixará aqui também. É um milagre que tenha ficado em uma ala paga por 4 dias sem precisar de nada. Pergunte aos médicos, às enfermeiras. Talvez eles saibam para onde ir nessas situações. Oh não! Imediatamente vão me aconselhar a deixar o Marcos ou até mesmo levá-lo embora. Tudo bem, vou sair e então veremos. Quando ela saiu com seu filho em uma mão e uma sacola de presentes na outra, ela ficou perdida. Não muito longe estava um grande carro branco decorado com balões coloridos. Aparentemente, o feliz pai tinha vindo buscá-la, a esposa e a criança. Lá estão pessoas felizes. Ele se afastou. De repente, o mesmo homem que havia providenciado para ela ir ao hospital maternidade saiu do carro. Olá, Elisângela. Parabéns para você. Por que seus fãs estão atrasados? Os meus simplesmente não existem. Este é o meu Marcos. Ela apontou para a criança. E quem você está cumprimentando tão solenemente? Você. Descobri quando você estava recebendo alta. Então eu vim. Deixe-me pelo menos te levar para casa. Onde você vai? É a coisa. Eu não sei eu mesma. Talvez para uma ex-namorada e seu namorado que costumavam ser meus e se tornaram o pai do Marcos. Talvez pudéssemos parar lá alguma vez. Sim, é uma situação. Mas se me perguntar, não é ideal de forma alguma. Vamos fazer isso. Tenho um apartamento vazio com todos os eletrodomésticos necessários. Fique lá por um tempo. Você consegue cuidar do bebê sozinha? O homem sugeriu, mas eu não tenho nada para pagar por isso. Elisângela disse confusa. Quem está falando de dinheiro? Vida. Mantenha a ordem. Arrume suas coisas. Eu não sei, é claro, mas acho que eles pagam algum tipo de auxílio para crianças agora. Tem um computador lá. Pesquise nos sites. Você vai descobrir. Mas por enquanto, apenas viva assim. Eu não preciso de seu dinheiro você. Eu não entendo por que está me ajudando. Elisângela arriscou perguntar o que Ricardo estava oferecendo era um milagre. Era algo que ela nunca poderia ter sonhado. Tem uma razão. Eu te contarei sobre isso em algum momento depois. O homem finalmente convenceu Elisângela a ficar em seu apartamento, pelo menos por enquanto. E a garota concordou. Aqui estamos. Venha. Deixe-me apresentar-lhe a sua nova casa. O homem disse ao abrir a porta para a jovem mãe. O apartamento de um quarto acabou sendo muito aconchegante. Equipado com tudo necessário para a vida. Claro, não havia berço ou carrinho de bebê. Mas isso não incomodou Elisângela. As janelas davam para um parque agradável, atrás do qual havia um parquinho onde crianças e jovens mães passeavam. Em outras palavras, ela não poderia ter sonhado com algo melhor. Aqui, estabeleça-se, viva, disse Ricardo, e colocou uma pequena quantia de dinheiro na mesa. Eu passarei para te ver, mas, no geral, não seja tímida. Eles se despediram. E Elisângela começou sua vida adulta real. Ela entendeu que era impossível permanecer como era. Afinal, a forma como as coisas funcionaram para ela graças a Ricardo não poderia durar para sempre. Então ele viria e veria como a jovem mãe solteira ainda estava vivendo uma vida sem esperança, incapaz de lidar até mesmo com seu filho. Sem mencionar as dificuldades da vida. É isso. Ele pede para ela se mudar, e isso é o fim. Ela precisa fazer algo por si mesma e por seu filho.
Há um computador no apartamento, mas Elisângela só sabia como ligá-lo. Nada mais do que isso. Então, você tem que pedir ajuda para pedir ajuda. Você tem que conversar com as pessoas. E havia muito espaço para comunicação. Primeiro de tudo, eram mães como ela e suas mães. Ou seja, as avós das crianças. Delas, você sempre pode aprender algo importante e útil. E não apenas sobre o cuidado com as crianças. Muito em breve, Elisângela fez várias amigas de quem aprendeu muitas coisas úteis. Então, quando Ricardo veio visitar Elisângela 2 semanas depois, ele viu não uma garota desesperada e infeliz, mas uma mulher jovem e confiante. Você está realmente bem. Ricardo maravilhado. Eu sinceramente estava com medo de como você ia se sair sozinha. Mas você tem tudo em ordem. Vejo que você até tem um carrinho de bebê. Sim, uma vizinha me deu. Seus filhos já cresceram, de graça. Isso é porque eu cuido do filho dela de manhã às vezes. Ela já foi trabalhar, e a babá só chega na hora do almoço, e ela já aprendeu a usar o computador. As meninas também ajudam. Eu também aprendi muito agora. Estou restaurando os documentos. Vou registrar o Marcos em breve. Já nos cadastramos no hospital, então tudo está melhorando. E obrigada por tudo. Bem, você também não está de braços cruzados. Quero dizer, provavelmente você não estaria perdido sem mim também. Para onde eu iria sem um apartamento? Mas você prometeu me dizer porque decidiu me apoiar. Quero dizer, na verdade, me salvar. O que há para contar? Eu sou o que está pagando dívidas. Ricardo disse com um suspiro. Eu tenho uma filha. A criei sozinho. Minha esposa morreu há muito tempo, mas acho que não a eduquei corretamente e acabei sendo um pai sem valor quando ela tinha 18 anos, engravidou de sabe-se lá quem. E em vez de ajudá-la, a repreendi. Bem, você sabe como é em tais casos. Eu a gritei e disse para sair de casa e voltar para quem a engravidou. Eu pensei que ela só ficaria envergonhada ou algo assim, mas eu me senti mal pela minha filha. E ela simplesmente partiu e não apenas saiu e foi para outro país. Eu não sei como. E foi isso. E esse foi o fim. Quero dizer, não assim. Ela uma vez escreveu que deu à luz seu filho e o entregou para adoção a outra família, que boas pessoas estavam criando. E eu nunca verei minha filha ou neto. Mas isso é terrível. E ela nunca escreveu ou ligou novamente? Não. Mas quando vi você fora do hospital maternidade, meu coração doeu. Talvez minha Rosa estivesse sentada lá também. E quando descobri que o seu nome era Elisângela, eu chamava minha filha de Rosa Elisângela quando criança. Acho que posso te ajudar. Isso me fará sentir melhor. E realmente fez. Pelo menos agora eu durmo tranquilamente e antes a insônia me atormentava completamente. Quando fecho os olhos, vejo minha Rosa solitária e abandonada chorando. Como meu neto cresce com estranhos, não conhece a mãe dele. É assim que é. Mas isso é terrível. Eu não acredito que sua filha não vá te perdoar. Ela deve entender. Embora eu não saiba. Ela abandonou o bebê. Sim, isso é demais. Mas talvez melhore. Eu não sei. Elisângela, talvez o tempo esteja passando, e não há como saber como as coisas vão acabar. Vamos esperar que seja bom. Não muito tempo atrás, eu não sabia se ia viver, e agora estou vivendo. Você sabe, Ricardo, eu posso estar me mudando em breve. Eu descobri sobre um centro que ajuda pessoas solteiras como eu. Eles oferecem moradia, ajuda jurídica e ajuda com empregos. Não é ótimo?
Eu vou te pagar de volta quando começar a ganhar dinheiro. Bem, não há necessidade disso. Quero dizer, você pode me pagar de volta, é claro. Quando Marcos crescer, quem sabe? Talvez eu seja um velho solitário até lá. Eu não sei como são as condições lá, mas não acho que sejam melhores do que aqui. E você pode conseguir toda a ajuda de que precisa aqui também. E este apartamento ainda está vazio. E você está tão bem instalada aqui, pelo que vejo. Ricardo deixou Elisângela bastante calmo sobre o destino da garota e seu filho. Bom para a garota. Ela conseguiu se recompor. Está tentando ajudar os outros ela mesma, cuidando do filho de outra pessoa, tentando colocar a vida em ordem. Não como minha Rosa. Como ela está lá fora? Ela abandonou o filho. Eu não sei o que ela está fazendo. E ela tinha tudo, uma educação e uma chance de voltar à escola. E agora? Ela está até viva? Ricardo pensou consigo mesmo e, tristemente, tentou encontrar sua filha depois que ela fugiu. Mas quando descobriu que seu neto estava crescendo com a família de outra pessoa, parou de tentar. Ele não conseguia entender como Rosa poderia abandonar seu filho. Nem conseguia perdoá-la, não importa como a vida se desenrolasse. Não havia como ele ter feito isso. Tudo bem, você abandonou seu pai, o condenou a uma velhice miserável. Talvez merecesse isso, mas uma criança, meu próprio filho, como você poderia abandoná-lo? Depois de se despedir de Ricardo, Elisângela pegou Marcos nos braços e se perguntou como as pessoas podem ser versáteis. Esse homem havia feito mais por ela do que qualquer homem que ela já tinha conhecido em sua vida. Ele tinha, por assim dizer, a salvou e expulsou sua própria filha de casa, esperando que ela rastejasse até ele, pedindo perdão. E agora ele a ressente. Sim, é terrível que Rosa tenha abandonado seu filho. Mas Elisângela só sabe disso pelas próprias palavras de Ricardo. Sua filha pode ter um ponto de vista completamente diferente, mas como descobrimos? Como se falaria com essa garota? Ela seria capaz de perdoar o pai? Elisângela viu que Ricardo estava sofrendo pela sua filha. Mesmo para ela, Elisângela, ele ajudou apenas para obter perdão, se não de Rosa ela mesma, então de Deus ou algo assim. Depois de terminar todo o trabalho do dia e colocar seu filho na cama, Elisângela sentou-se ao computador, talvez ser capaz de localizar essa mulher desconhecida, mas o que sabemos sobre ela? Apenas o primeiro e o último nome. Não tão raro. Nem mesmo se sabe em que país ela mora. E ainda assim Elisângela decidiu tentar. Estranhamente, ela teve sucesso. Embora não fosse na primeira vez, algumas responderam que ela estava errada. Outros não responderam nada. Um acabou sendo Rosa, a filha de Ricardo. Descobriu-se que ela não morava no exterior, mas em outra cidade. A comunicação não decolou imediatamente. No início, Rosa não queria falar sobre seu pai de jeito nenhum. Ele nos cortou, a mim e ao meu neto, de sua vida foi a resposta de Elisângela. Ela não ia desistir e contou sua história. E como e por que Ricardo a tinha salvo. Elisângela e seu Marcos e como seu pai sentia falta de sua filha e seu filho. Você não sabe nada sobre ele? Perguntou Rosa. Eu sei de tudo. Ele está bem ao meu lado agora. Eu não abandonei o bebê, só disse ao pai isso para machucá-lo mais. E você conseguiu. A conversa durou até altas horas da noite e continuou pela manhã. Elisângela tentou com todas as suas forças persuadir sua companheira a reconectar-se com seu pai. Não é importante apenas para você e seu papai, mas também para Daniel, seu filho. Ele tem o direito de conhecer seu avô. Esse avô não quis conhecê-lo, ele mesmo respondeu Rosa. Você acha mesmo?
Ele ainda não consegue superar o fato de que seu neto está crescendo entre estranhos e não conhece sua própria família, mas meu filho também não terá isso. Mas se Cristiano algum dia decidir conhecer Marcos, eu não vou impedi-lo de fazer isso. Não direi nada ruim sobre ele. O que aconteceu entre nós não tem nada a ver com o bebê. Como não? Se meu pai não tivesse te conhecido, o que teria acontecido com você e o bebê? E se eu não tivesse conhecido pessoas bondosas no caminho? Mas eles se encontraram. Quero dizer, tudo aconteceu da maneira que era necessário. Realmente. E nada impede você de vir e ver seu pai se apenas assim. Você não se arrepende. Seus apelos deram resultado. Depois de um tempo, Rosa concordou em vir visitar com seu filho, mas Elisângela não contou a Ricardo sobre isso, decidindo surpreendê-lo no dia em que Rosa e Daniel chegassem. Ela convidou Ricardo para jantar, insinuando que tinha uma pequena festa que queria celebrar com ele. A pessoa mais próxima. O homem chegou na hora marcada e viu a mesa festivamente posta para 4. Você está esperando por mais alguém? Ele perguntou. Sim, estamos esperando. Alguém que você ficará muito feliz em ver também. Ele sorriu. Então a campainha tocou. Ricardo ficou sem palavras quando viu sua filha com um menino de cerca de 5 anos. Quem Rosa trouxe não era para ser questionado. Daniel se parecia muito com seu avô quando tinha a mesma idade. Olá, papai, disse Rosa e empurrou seu filho em direção a Ricardo. Este é seu neto, Daniel. Eu não o entreguei em nenhum lugar. Nós vivemos juntos, e aqui viemos até você. Você vê, Elisângela nos convenceu. A garganta do idoso se apertou. Lágrimas vieram aos seus olhos. Ele abraçou sua filha e neto em silêncio. Ele o segurou perto de si. Então, com uma mão, ele puxou Elisângela, que estava ao lado de Marcos, em seus braços. Bem, agora parece que eu tenho 2 filhas e 2 netos. O homem disse com lágrimas nos olhos. E eu tenho um irmão então? Perguntou o pequeno Daniel. Bem, sim, brincou Elisângela, e também uma tia. Não esqueça disso. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.